Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras, aqui quem fala é o Narshi. E aí, tudo bem com vocês? Tudo na alegria, tudo sussa, tudo em cima? Que agora começa a terceira temporada do canal. E, mais uma coisa, eu não quero saber se você gosta ou não de anime. Eu não quero saber se você gosta ou não de série. Eu não quero saber se você tem 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 60 anos. Eu quero saber se você gosta de uma obra de arte muito aclamada e muito bem feita. Primeiro lugar no MyAnimeList e 26º lugar no IMDb. Eu apresento para vocês Fullmetal Alchemist. Meu nome é Narshi e você está no Narshi Academy. Edward Eric e Afonso Eric são dois irmãos comuns que vivem em uma cidade do interior bem pacata. Só que houve um problema, a mãe deles morreu e o pai os abandonou, deixando um pouco de seu conhecimento sobre alquimia com seus filhos. Então, com o objetivo de reviverem sua querida mãe, Ed e Al fazem a pior coisa que se pode fazer com a alquimia: a transmutação humana. No anime, isso é um tabu incalculável porque existe a lei da alquimia, a lei da troca equivalente. Nada pode ser obtido sem uma espécie de sacrifício. Para se obter algo, é preciso oferecer algo em troca de valor equivalente. Esse é o princípio básico da alquimia, a lei da troca equivalente. Então eu pergunto a vocês, meus guerreiros e minhas guerreiras, para trazer de volta a vida de uma pessoa, o que será que eu tenho que sacrificar que tenha valor equivalente? Ed e Al não conseguiram achar essa resposta. O corpo do Al foi totalmente sacrificado e a perna esquerda de Ed também. Em seguida, Ed ficou desesperado. Cadê o meu irmão? Então ele sacrificou seu braço direito para colocar a alma de seu irmão em uma armadura. Eles conseguiram reviver a mãe deles? Claro que não. Porém, eles ganharam outra coisa no lugar, fazendo esse sacrifício que eu não direi o que é, porque eu evito spoiler. Agora, depois de toda essa confusão, os irmãos querem encontrar a Pedra Filosofal, já que ela ignora a lei da troca equivalente e eles poderiam reviver sua mãe e recuperar o corpo de Al, o braço e a perna de Ed. Esse é o início do enredo. Ah, mas só isso, Narshi? Deixo claro que isso aqui é só uns 3% do enredo dessa obra de arte. Com certeza eu aprovo o enredo porque ele se aprofunda e se complexifica muito mais no decorrer do anime. O buraco é mais embaixo, meus amigos. Deixe a sua curiosidade te levar. Vamos agora para os personagens. Edward Eric. Ele é o irmão mais velho de Alphonse. Ele é baixinho e odeia quando o chamam assim. Odeia demais. Possui apenas 15 anos, é bem determinado, teimoso e possui uma personalidade agitada. Se acha culpado por perder o corpo de seu irmão. Seu braço e perna foram substituídos por automails. Automails são peças de ferro ou alumínio que são substituídas por partes do corpo humano e se interligam aos nervos e ossos. Antes que você pergunte: ah, Narshi, automail existe? Não. Pesquisei e encontrei alguns protótipos, mas nada muito fixo. Além disso, o custo seria caro demais. Afonso Eric, irmão mais novo de Ed, ele possui vantagens por seu corpo ser uma armadura, porém ele não consegue sentir dor, comer, dormir e isso o incomoda muito. Possui uma personalidade mais contida e quer muito seu corpo de volta. Winry Rockbell é a amiga de Ed e Al e cresceu junto com eles. É especialista em automails e sempre ajuda o Ed com os seus, porque ele sempre arranja um jeito de quebrá-los em luta. Possui uma personalidade mais agitada e simpática. Eu analisei apenas 3 de uns 60 personagens que tem no anime. Novamente, eu não quero estragar a sua experiência vendo o anime, por isso eu evito spoilers. Porém, aprovo os personagens que são carregados e aprofundados em termos de história, personalidade e mudanças durante o anime. Deixo claro que a complexidade dos personagens também é grande. Isso aqui é apenas um início para despertar em você a curiosidade. Bom, as OSTs elas são muito variadas. Às vezes elas são épicas, às vezes elas são tristes, às vezes elas são um pouco aleatórias, misteriosas.
elas possuem um destaque no anime porque elas se envolvem muito com o que está acontecendo no enredo. Ouçam aí as OSTs que eu selecionei, inclusive a primeira abertura é sensacional a música. Agora calma! Nesse exato momento entrará o aprofundamento dessa obra de arte. Se você não viu ainda o anime, eu peço que você clique na minha cara para você pular essa parte do aprofundamento, porque senão vai estragar a sua experiência ao ver o anime. Porque primeiro você tem que ver o anime e falar, ó, que legal! E depois você vê o aprofundamento para você ver, nossa, que obra de arte! Então, 5, 4, 3, 2, 1. Eu avisei. Vamos lá. 僕たちはただもう一度母さんの笑顔が見たかっただけなんだ。でも錬成は失敗した。人の形をしていなかった。Alphonse Eric é uma referência a Alphonse Louis Constant, mais conhecido como Eliphas Levi. Ele foi um escritor, ocultista e mago francês. Mago que joga magia na arte? Claro que não! Mago significa homem sábio. É o termo usado desde o século IV a.C. para denotar um seguidor de Zoroastro. Zoroastro vem do poeta e profeta Zaratustra. Zaratustra fundou a primeira religião monoteísta que se tem notícia. Porém, voltando aqui, Edward Eric é uma referência a Edward Alexander Crowley, mais conhecido como Aleister Crowley. Crowley também era mago, hedonista, usuário recreacional de drogas e crítico social. Em muitas de suas façanhas, ele iria contra os valores morais e religiosos do seu tempo, defendendo o libertarianismo baseado em sua regra de faz o que tu queres. Por causa disso, ele ganhou larga notoriedade em sua vida e foi declarado pela imprensa do tempo como o homem mais perverso do mundo. Van Hohenheim. Esse nome é uma referência que inclusive é dita no anime. Paracelso, pseudônimo de Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Foi um médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista suíço-alemão. A ele também é acreditado a criação do nome do elemento zinco, chamando-o de Zinco. Seu pseudônimo significa superior a Celso, que é um médico romano. Ele é considerado por muitos como um reformador do medicamento. Também é aclamado por suas realizações em química e como fundador da bioquímica e da toxicologia. Ele aparece entre cientistas e reformadores como Andreas Vesalius, Nicolau Copérnico e Geórgios Agrícola, e portanto é visto como um moderno. Quando a tentativa de ressuscitar a mãe dos irmãos Eric fracassa, Ed é transportado para uma dimensão. Lá existe um portão enorme com algumas inscrições. O portão é conhecido como a porta, portão da alquimia ou portão da verdade. Essa inscrição é o desenho da árvore da vida, mais especificamente o desenho do ocultista Robert Fludd. Ele foi um médico paracelsista, alquimista, astrólogo, matemático e cosmologista inglês. Paracelsista porque foi discípulo de Paracelso. Muitos capítulos à frente, vemos que o desenho da porta muda de acordo com o alquimista que o atravessa. A de Alphonse é um desenho de um alquimista inglês chamado George Ripley, que o desenho se chama The Marrow of Alchemy, a medula da alquimia. O do Roy Mustang é a imagem tatuada nas costas de Risa. A tatuagem nada mais e nada menos que é o estudo de seu pai, que era alquimista e treinou o Roy Mustang. E o desenho nas costas de Risa é uma mistura de um desenho iniciático antigo da criação da Pedra Filosofal em junção com o círculo de Roy Mustang. Também representa a árvore da vida, esse símbolo.
Círculo de transmutação do Roy Mustang. Em cima temos o desenho de uma chama, no meio um triângulo com a ponta para cima, que nada mais é o símbolo alquímico do fogo, e embaixo um bichinho, que é um lagarto conhecido como salamandra. Também temos 2 triângulos virados para cima cortados, que representam um ar, que é um comburente, e 2 triângulos virados para baixo, que representam a terra, que é um combustível. Quando os antigos usavam madeira e colocavam fogo, os pequenos largatos que viviam dentro dela saíam por causa do calor e dava a impressão de que elas estavam saindo do fogo. A partir disso, se pensou que eles nasciam do fogo. Outro ciclo de transmutação interessante é do Kimble. Na mão direita, um circunpunto que simboliza o Sol e na esquerda a Lua. Além de Sol representa o ouro e a Lua representa a prata. Então temos mão direita, Sol, ouro, triângulo para baixo, que representa a água, e na mão esquerda, Lua, prata e triângulo para cima, que representa o fogo. O Kimble ele tem o poder de causar explosões. O que gera isso é o contato das mãos que tem símbolos opostos em cada uma delas. Isso faz dele poder causar instabilidade de energia e explosões no que quiser. Temos o círculo de transmutação de Alphonse, que ele é composto por 2 círculos e 4 triângulos. Os triângulos cortados e virados para baixo representam a Terra, isso porque as transmutações de Al são feitas em elementos sólidos. Serpente alquímica. Esse símbolo é usado atrás da capa de Ed, no ombro da armadura de Al também, e é visto tatuado na Sansei deles. É uma versão conhecida como Serpente Alquímica ou Cobra Alquímica, de Nicolas Flamel. Flamel foi um grande estudioso da alquimia e existem diversas lendas em cima dele com simbologias alquímicas. Segundo a história, ele supostamente descobriu a Pedra Filosofal e dizia que ela tinha cor vermelha. A alquimia é uma prática que combina elementos da química, antropologia, astrologia, filosofia, metalurgia e matemática. Existem 4 objetivos principais na sua prática. Um deles é a transmutação dos metais inferiores em ouro. O segundo é a obtenção do elixir da longa vida, um remédio que curaria todas as coisas e daria vida longa àqueles que o ingerissem. Ambos os objetivos poderiam ser notas a obter a Pedra Filosofal, que é a substância mística. O terceiro objetivo era criar a vida humana artificial, os homúnculos, que eu vou falar mais pra frente. O quarto objetivo era fazer com que a realeza conseguisse enriquecer mais rapidamente. É reconhecido que, apesar de não ter caráter científico, a alquimia foi uma fase importante na qual se desenvolveram muitos dos procedimentos e conhecimentos que mais tarde foram utilizados pela química. Homúnculo vem do latim homúnculus, que quer dizer homenzinho. Na alquimia antiga, assim como no anime, o homúnculo seria um ser humano artificial, porém bem pequeno e criado pelas mais estranhas receitas, como aquecer sêmen humano no esterco de cavalo por 40 dias. Na série, os homúnculos aparecem várias vezes, ao todo são 7, cada um representa um pecado capital. Lust, luxúria, gluttony, gula, envy, inveja, wrath, ira, greed, ganância, sloth, preguiça e pride, orgulho. Posteriormente na série, conhecemos o primeiro homúnculo, que estava dentro de uma garrafa e frasco, como aparecem os homúnculos nas imagens da Idade Média. O símbolo dos homúnculos é chamado de Ouroboros, vem do grego antigo, Oura, que significa cauda, e boros, que significa devora. Então a palavra significa aquele que devora a própria cauda. É uma serpente, um dragão mordendo a própria cauda. Representa ciclos, a eternidade, o universo e por aí vai. Aparece marcado ou tatuado em cada um dos homúnculos, possivelmente por causa que eles são imortais, e isso tem um pouco de relação com o símbolo. Inclusive, existe um animal na vida real que se parece muito com o Ouroboros. Ele morde a própria cauda também. Ele é conhecido como Cordylus cataphractus. Ele é uma espécie de largato, ele possui entre uns 15 a 20 centímetros de comprimento. Eles vivem nos desertos do sul da África, possuem escamas pontudas para se protegerem e se alimentam de insetos, vivem em pequenos grupos e se hibernam durante o inverno. O olho. Eu sempre quis entender o significado desse olho que aparece no Portão da Verdade no anime sempre, então eu fui pesquisar e corri atrás. Olho possui vários significados. Um sentido figurado de olho significa inteligência penetrante, sagacidade e perspicácia. Outro sentido significa aquilo que ilumina, esclarece, que guia. Ou seja, pode-se relacionar esse olho que aparece no anime com a figura de Deus. O Portão da Verdade. Bom, esse portão significa o conhecimento que nós seres humanos não sabemos ou não deveríamos saber. Tanto que quando o Ed passa por ele é feito um sacrifício. Ou seja, é como se o ser humano, para encontrar esses conhecimentos proibidos, tivesse que ser punido em algo. É uma simbologia muito interessante.
A figura misteriosa. Sempre quando alguém entra no portão aparece uma figura. Essa figura se assemelha a quem entra. Isso representa o tudo e a pessoa. Vem do conceito colocado no anime de um é tudo e tudo é um. É muito interessante isso também. Quimeras. As quimeras também não são particulares do anime. O nome é dado a criaturas mitológicas gregas que seriam híbridos de criaturas diferentes vistos como monstros. Também temos que levar em conta que na alquimia cada símbolo ou desenho tem um significado oculto. Muitos animais significam algo na alquimia. As quimeras seriam junções desses significados. Bom, depois disso tudo aí que eu expliquei, e você perceber que isso não é uma obra qualquer, vamos ao final do anime. O final do anime é algo maravilhoso. Ele consegue fechar de uma forma que cada coisa consegue ficar no seu lugar. A única crítica que eu tenho pelo final é que eles deixaram um personagem assim meio de lado, na hora de falar sobre o final assim do todo. Deixaram um personagem de lado. Porém, eu te peço, assista essa obra de arte. Dê uma chance pra você mesmo e dê uma chance pra mim, que estou fazendo essa análise. E se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando, você sabe da complexidade que eu estou falando e do aprofundamento que eu estou falando, ok? Então, meus guerreiros e minhas guerreiras, esse vídeo deu trabalho pra caramba! Eu quero recorde de like aí. O meu vídeo com mais like do canal é o de Gantz, que tem 405 likes. Então eu quero mais de 405 likes aí. Vamos regaçar esse botão. Eu quero que todo mundo conheça essa obra de arte. Muita gente no Brasil não conhece isso e às vezes tem um preconceitinho. Ai, eu não vejo desenho, mimimi, entendeu? Por favor, compartilhe com os seus amigos. Eu lhe peço, pode deixar todos os outros animes de boa, mas por favor, essa compartilha com alguém, qualquer pessoa que você conheça. E deixe o seu like para ajudar na divulgação. As pessoas precisam saber que essa obra de arte existe. E se você ainda não é um inscrito ou uma inscrita, se inscreva e torne-se uma guerreira ou um guerreiro de Narshe, porque eu estarei te esperando. Veja os meus 2 últimos vídeos de Dot Hack, Sync e Basilisk, ok? Então, muito obrigado. Eu confio em vocês para vocês espalharem esse vídeo e até a próxima! Começamos a 3ª temporada com tudo, hein?